nós também convidamos você a se arrepender, por muitas vezes você ter, quem sabe, aí murmurado contra Deus, quem sabe tenha exigido alguma coisa de Deus, tenha achado que merece alguma coisa de Deus por causa dos dízimos, das ofertas. Também convido você que está com problema, que não está sendo dizimista fiel, não está sendo ofertante, mas quer fazer agora um voto a Deus daqui para frente vai ser fiel a Deus nessa parte. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que chegam a Ti. Ó Pai querido, em nome de Jesus, recebe-os agora, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Alegrai-te o estará, contestai-me tu revelarei, alegrundianai mistério com força e aribicência oradazerai. Grande aluxai amanasserei. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti, que estão arrependidos por não terem contribuído, ou que não contribuíram corretamente, Senhor, para a Tua obra. Nós sabemos que o Senhor vai derramar a Sua bênção sobre eles, porque a partir de hoje eles vão ser fiéis, Senhor, eles vão acreditar na Tua palavra, Senhor, eles vão ser abençoados grandissimamente e vão ver que eles servem a um Deus vivo, um Deus poderoso, e as pessoas reconhecerão que o Deus deles é o Deus de provisão, é o Deus abençoador. Em nome de Jesus, Senhor, nós ministramos as Tuas bênçãos sobre essas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos ver agora o nosso questionário. Questionário que está no site. Você olha aí o endereço do site. Em outros sites também nós temos o questionário. Então, as respostas que nós damos aqui são as respostas do questionário que está no site. Não é o da revista. O da revista, as respostas já estão na revista. Então aqui é um questionário que nós fazemos à parte para estimular o aluno a ler a lição toda e a responder esse questionário, e também para que o professor possa usar também esse questionário para estudar a lição e para ministrar essa lição. Vamos então ao nosso questionário. Lembrando que aqui nós damos as respostas corretas só, e aquela parte que está para completar, nós damos aqui o que é aqui para completar. Só as respostas verdadeiras e as coisas completadas. Então, dentro do nosso texto áureo, para completar, a primeira pergunta aí. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Verdade prática e a segunda, para completar. A chave da verdadeira prosperidade está em ser fiel a Deus em tudo, inclusive na prática dos dízimos e das ofertas. Dentro do nosso comentário, dentro da introdução aí, pergunta número 3. O que compromete as práticas bíblicas de o crente ofertar e dizimar para a obra do Senhor? Então são as distorções provenientes da teologia da prosperidade. Na parte 1 aí, dízimos e ofertas na Bíblia. Então pergunta número 4. O que quer dizer o vocábulo dízimo? Então quer dizer a 10ª parte. Refere-se àquilo que é devolvido ao Senhor, quer em dinheiro, quer em produtos e bens. Provérbios 3:9. Número 5 aí. Qual o sentido de oferta? Então é um sentido de contribuição voluntária. Pergunta número 6. O dízimo e a oferta foram criados pela lei mosaica? Não, apenas deu-lhes conteúdo e forma através das diversas normas ou leis que as regulamentaram. Número 7. Desde quando ofertar e dizimar é visto como prática na Bíblia? Então, desde os dias de Abel, e o dízimo já era praticado pelos patriarcas. Número 8. Como aparece o dízimo no período mosaico? Como preceito de um princípio já existente no período patriarcal. Os preceitos mudam e até desaparecem. Todavia, os princípios são imutáveis e permanentes. Pergunta número 9. De acordo com a lei de Moisés, a quem deveriam ser entregues os dízimos? Deveriam ser entregues aos sacerdotes para a manutenção do culto e também para o sustento dos levitas, já que estes não tinham possessão em Israel. Número 10. Por que no Novo Testamento a prática do dízimo deve ser mantida? Porque a natureza e os fundamentos do culto não mudaram, mudou apenas a forma e a liturgia, mas não a sua função, a adoração. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. O princípio da adoração continua o mesmo. Número 11 aí. Quanto ao sacerdócio, qual a diferença entre o dízimo no sacerdócio de Arão e no sacerdócio de Cristo?
Então o dízimo levítico pertencia à ordem de Arão, que era transitória. O dízimo cristão pertence à ordem de Melquisedeque, que é eterna e, portanto, anterior à lei de Moisés. Número 12. De acordo com os ensinos de Jesus, qual o nosso comportamento em relação ao dízimo? Então Jesus não veio abrogar a lei, mas cumpri-la. Ele não apenas reconheceu a observância da prática do dízimo, mas a recomendou. Então, número 13, nas epístolas, o que Paulo diz sobre o assunto? Então, Paulo faz referência ao dízimo levítico para extrair dele o princípio de que o obreiro é digno do seu salário. O apóstolo reconhecia a legitimidade da prática do dízimo. Número 2, a prática do dízimo e das ofertas como forma de adoração. Número 14, então, qual dos princípios básicos da prática do dízimo? Então, é o reconhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo vem dele e é para ele. Número 15. O que ocorre quando o crente devolve a Deus o seu dízimo? Então demonstra que reconhece o Senhor como a fonte de todas as coisas. Número 16. Quando Melquisedeque, representante do sacerdócio de Cristo, saudou Abraão, bendito seja o Deus Altíssimo, qual foi sua reação? Então respondeu Abraão dando-lhe o dízimo. O princípio da devolução do dízimo demonstra que somos dependentes de Deus. Melquisedeque aí é representante de Cristo ali. 17. Dentro do assunto dízimo, qual é o reconhecimento do valor do próximo aí incutido? Então Deuteronômio registra que havia um tipo de dízimo que deveria ser repartido entre os pobres. Esse dízimo comunitário devia ser praticado a cada 3 anos. O propósito é mostrar apreço pelos menos favorecidos. Inclusive, há uma promessa de a bênção do Senhor estar sobre todas as atividades de quem cumprir esse preceito. Parte 3. Dízimos e ofertas como fontes de bênçãos. Como é a bênção da multiplicação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, demonstrando que Deus reconhece e recompensa a fidelidade do seu povo. Complete. Então, quando o crente é liberal em contribuir para o reino de Deus, uma decorrência natural do seu gesto é a bênção da multiplicação dada pelo Senhor. Deus promete derramar bênçãos sem medida e fazer abundar em toda graça. Malaquias relaciona a prosperidade do povo de Israel à devolução dos dízimos e das ofertas. O mesmo princípio é destacado em o Novo Testamento, quando Paulo diz que Deus é poderoso para fazer abundar em toda graça aqueles que demonstram voluntariedade em contribuir para o reino de Deus. Número 19. A Bíblia revela que o Senhor é um Deus de restituição, Joel 2,25. Como é a bênção da restituição? Então o profeta Joel mostra que a terra de Israel era atacada constantemente por gafanhotos, que em diferentes estágios de desenvolvimento destruíam suas lavouras. Para garantir a sobrevivência do povo, Deus promete restituir o que a praga consumiu. Malaquias associa o devorador àquele que consome o fruto da terra. A referência aplica-se em primeiro plano às pragas de gafanhotos e, num segundo plano, a toda ação do mal sobre o povo. Número 20. Na antiga aliança, o Senhor prometeu derramar bênçãos sem medida sobre o seu povo. Malaquias 3,10. Como é a bênção da provisão de Deus? Complete aí. Então, na nova aliança, ele deseja que o crente tenha toda a suficiência, 2 Coríntios 9,8. A prosperidade bíblica é viver na suficiência de Cristo, 2 Coríntios 3, 5, 9 e 8. Tal suficiência é vista como sendo a provisão divina para os filhos de Deus. Deve ser lembrado, no entanto, que essa suficiência não deve ser confundida simplesmente com a aquisição de posses materiais, mas o ter o necessário para viver com dignidade e, principalmente, possuir paz com Deus e alegrar-se nele. Filipenses 4,11, 2 Tessalonicenses 3,16. Por toda a Escritura observamos o cuidado do Senhor no sentido de prover para o seu povo aquilo que é necessário para o seu viver. Mateus 6, 25 a 33. Quando conscientizamos-nos que estamos honrando o Senhor com nossos dízimos e ofertas, Ele derramará sobre nós sua provisão. Agora a conclusão, número 21, é para completar. Vimos, pois, que a prática dos dízimos e das ofertas sempre esteve presente na história do povo de Deus. Evidentemente que fica para nós o princípio de que somos abençoados não porque contribuímos, mas contribuímos porque já somos abençoados. Deus reconhece a voluntariedade do crente em contribuir para o seu reino e, por graça e misericórdia, derrama sobre nós as suas muitas e ricas bênçãos. Glória a Deus, aleluia.